Vivemos num tempo em que tudo passa muito depressa. Numa sociedade que está ela também cada vez mais organizada em volta do trabalho, em tudo o que tem a ver com o trabalho, os horários de trabalho, as reuniões de trabalho, e não numa sociedade que esteja organizada em função da família, ao redor da família, das necessidades da família e dos afetos em geral. Com isto, com estas exigências, com o nosso telefone que toca a qualquer hora, em qualquer sítio, com o e-mail que precisa da nossa resposta, nós vamos tendo cada vez mais a percepção de que temos cada vez menos tempo para estarmos uns com os outros e também para estarmos uns para os outros. Este problema de falta de tempo, ou esta crença, esta percepção de falta de tempo, é particularmente inquietante para a dimensão familiar e muitas vezes agrava no que diz respeito à própria disponibilidade dos pais para decisões tão fundamentais quanto ir à escola, quanto estar disponível para ir à escola, quanto conseguir estar disponível para ir à escola ou quanto considera o ir à escola uma prioridade em vez de estar naquela reunião ou responder àquele e-mail ou terminar aquela proposta, o que envolver, neste caso, as dimensões parentais e que elas são as suas tarefas no trabalho. Sabemos que nem todos os pais têm a mesma disponibilidade, têm a mesma capacidade de resposta imediata. Mas se nós pensarmos naquilo que nós conhecemos no contexto de escola, são pouco comuns os contextos em que nós sabemos que à reunião de escola vão ambos os pais. Há sempre uma tendência para delegarmos num elemento, ou porque tem mais disponibilidade profissional, ou porque está mais envolvida no tema da educação, ou porque há uma crença que é aquele elemento da família que fica responsável por tudo o que tem a ver com o processo educativo, mas na verdade acaba por se delegar a um elemento maioritariamente uma responsabilidade acrescida nesta gestão de educação de um filho. E não o deveríamos fazer porque este processo educativo, obviamente se não tivermos outra opção e outra oportunidade, mas não deveríamos fazer porque este processo educativo é sem dúvida nenhuma de ambos. E neste caso dos 3 ou dos 4, consoante o número de filhos. Portanto, quando nós falamos em sucesso escolar e naquilo que é a base do sucesso escolar, este sucesso escolar começa, em primeira instância, nos pais. É cada vez mais importante, é necessário mesmo que os pais assumam que a sua participação na vida da escola é um direito e é um dever. Não é só um direito, não é só o direito de exigência, de entrar na escola, de reclamar. Esse é sem dúvida um direito que os pais têm, mas também têm um dever. Têm um dever cívico, porque além de ser um dever cívico, nós sabemos também que a participação ativa dos pais do que diz respeito em estruturas da escola, por exemplo, as associações de pais, os conselhos pedagógicos ou o conselho geral, acaba por ser visto muitas vezes pelos filhos como uma demonstração de empenho, de interesse, mesmo pelos alunos mais velhos. Portanto, mesmo quando os filhos são mais velhos, há uma tendência para se gostar de se ver os pais na escola. Eu lembro-me que gostava imenso, achava sempre que era um sinal de interesse e queria muito que fossem à escola ou que me fossem ver ao portão, por exemplo. Nós sabemos que para isto, neste processo de envolvência, vamos tendo aqui agora, nesta altura do ano, as primeiras reuniões, que se realizam sempre no início de cada ano letivo. Estas reuniões ou são com os diretores de turma ou muitas vezes com a direção, mas são reuniões que são muito importantes, porque é nesta fase inicial que os pais são informados não só de que modo é que podem ter conhecimento do processo educativo e evolutivo dos seus filhos, mas também como é que se vai desenrolar o processo de representação dos pais nas próprias estruturas da escola. Geralmente também por esta altura do ano, o regresso às aulas é sempre um motivo de excitação para a maior parte das crianças, porque vão rever os colegas que não viram nas férias, porque vão conhecer colegas novos, também porque vão às compras e vão comprar material novo. E cada ano escolar representa uma etapa importante e diferente. Cada ano escolar é uma experiência diferente para as crianças, para os alunos, assim como a preparação para o bom desempenho e o alto rendimento é fundamental. Tal como um atleta ou como uma profissão, ser aluno é uma profissão, nós sabemos que para termos um bom desempenho, para termos bons resultados, temos que ter determinados comportamentos, temos que ter determinadas rotinas.
Dentro dessas rotinas existe também a importância de nós sermos disciplinados, de termos disciplina, e este papel é fundamental e está entregue aos pais. Esta capacidade de criar uma rotina, de criar um método de disciplina, e não entendam disciplina como algo de negativo. A disciplina é bom, é orientadora, portanto esse é um dos grandes objetivos da disciplina. Este é um papel que compete aos pais e que têm que ser os pais a instituí-los. Inclusive, há alguns pais que começam este processo dos horários, de deitar cedo ou de deitar tarde, e das rotinas uma semana antes de começar o próprio ano escolar, para os começar a preparar para o que vem aí. E nós sabemos que a rotina escolar vai aqui obedecer a imensas necessidades, a imensas estratégias que assegurem um bom desempenho ao longo de todo o ano letivo. Aliás, esse é o objetivo, não é? Por sucesso escolar entende-se bom desempenho e bom rendimento, mas estas rotinas que muitas vezes são esquecidas ou não lhes é dada tanto atenção, são fundamentais. Entramos em coisas como desde os hábitos de sono correto a uma alimentação equilibrada, passando por dimensões como a própria mochila, não é? E o peso ou não adequado da mochila, e não que sejam temas tão desvalorizados, mas que por vezes são deixados um bocadinho en passant, porque nós já o fazemos todos os anos, sobretudo quem tem crianças em idade escolar, e é importante darmos um olhinho a estas coisas, porque vão, sem dúvida nenhuma, ser responsáveis por condições e contextos em que propenciam um melhor resultado escolar. E começamos por... eu tenho alguns itens que creio que são importantes. O primeiro serão os exames de rotina. Uma ida ao médico, e é muito importante, pelo menos, eventualmente uma vez por ano, consultar o médico da criança para fazer um check-up de avaliação global, vacinas, caso ache necessário, ou um rastreio auditivo e oftalmológico. Nós sabemos que os problemas de visão ou de audição interferem imenso na capacidade de concentração e de rendimento escolar das crianças, e é importante que eles sejam alvo de uma observação clínica perante suspeitas dos pais, ou da educadora, ou do professor. Outro item muito importante tem a ver com o pequeno almoço, e aqui nós sabemos que é essencial que a criança tome um pequeno almoço saudável antes de ir para a escola, porque teve em jejum cerca de 8 a 10 horas, portanto durante o período de sono, e é importante que reponha energias e abasteça para o resto do dia. No que diz respeito às questões de alimentação, de facto, há imensas correntes, também há cada vez mais crianças com imensas alergias, portanto não vou fazer aqui recomendações entre beber leite ou não beber leite. Creio que os pais têm todos uma capacidade de tomarem decisões informadas, e sabemos todos que pelo menos um pequeno almoço completo deve incluir fontes de proteína, de cálcio, de fibra e vitaminas, minerais. Aqui temos a fruta, por exemplo, que é sempre algo muito saciante e também bastante nutriente, mas a importância do bom pequeno almoço é que ele vai aumentar a energia, a capacidade de concentração, o rendimento físico, e vai permitir aqui prevenir também esta sensação de fadiga por estar em jejum e por o corpo estar a passar por um processo de fome. A seguir ao pequeno almoço temos logo o processo da mochila, não é? Que é o que fazemos a seguir ao pequeno almoço, agarramos na mochila e vamos para a escola. E aqui as recomendações é de que a mochila deva ter alças fortes, largas. Há algumas recomendações, inclusive da Associação Americana, da Academia Americana de Pediatria, que recomenda que as alças sejam largas e acolchoadas, portanto tenham aquela zona acolchoada perto da zona das costas, e preferencialmente se puder ter um cinto para apertar na cintura. A recomendação principal é que a mochila, depois de cheia, não exceda entre 10% a 20% do peso da criança, e aqui, se nós tivermos se o piso da escola ou se o piso de acesso à escola nos permitir, os trolleys são uma excelente opção. Temos também aqui a outra dimensão das merendas e dos lanches, e nós sabíamos que nas cafetarias da escola as crianças preferiam naturalmente todos os alimentos mais ricos em calorias, e
normalmente também mais pobres em nutrientes, não era? Os bolos e os refrigerantes, mas como este ano tudo mudou, as lancheiras deverão retomar e provavelmente vamos ter aqui uma tendência para os pais enviarem ainda mais, uma tendência ainda maior do que aquela que já existia, dos pais enviarem aquelas que são as guloseimas preferidas dos seus filhos e não me querendo de todo intrometer, punir ou castigar verbalmente os pais que enviam muito alimento cheio de gorduras saturadas e de açúcar, mas se nós pudéssemos claramente evitar os alimentos ricos em açúcar, seria fantástico e seria sem dúvida nenhuma uma condição importantíssima para aumentar a probabilidade das nossas crianças de terem uma maior capacidade de concentração e um melhor rendimento escolar, porque nós temos claramente o açúcar, a investigação correlaciona claramente o açúcar com uma fraca capacidade de concentração e uma baixa capacidade de rendimento escolar. Os trabalhos para casa. Aqui também temos sempre que ter em atenção aquela que é a dinâmica da família. Os pais deveriam estabelecer uma rotina diária para os trabalhos para casa, que pode ser depois de chegar da escola e de lanchar, que pode ser lanchar primeiro e depois dedicar-se aos trabalhos escolares, que pode ser quando chegar o pai ou a mãe, porque normalmente tem mais disponibilidade para algum esclarecimento de dúvidas. Se tiver um filho mais velho, este pode ajudar o irmão mais novo a aprender e também a habituar-se a estudar. Mas ensinar a criar hábitos de estudo e a ensinar a criar hábitos de estudo para fazer trabalhos de casa é muito diferente de fazer os trabalhos de casa pelas crianças. E sabemos que há esta tendência que não está muitas vezes associada ao facto de acharmos que as crianças não são capazes de fazer por elas, mas o processo de as ensinar pode tornar-se muito desgastante para o próprio pai e para a própria criança, sobretudo depois de um fim de dia de trabalho. É muito importante sabermos que ao fazermos continuamente os trabalhos de casa pelas nossas crianças, não estamos a deixar que elas desenvolvam a capacidade de estudo, nem de análise e nem de aprendizagem. Okay? Depois, a seguir a esta dimensão, surge uma outra que também é sempre bastante dramática na gestão familiar, que é tudo o que tem a ver com as televisões, os telemóveis e os computadores. Nós vamos tendo algumas recomendações da pedagogia que nos dizem, por exemplo, que se quer evitar colocar uma televisão ou um computador no quarto das crianças, porque isso fará com que ela acabe por ficar tentada a mantê-los ligados enquanto estuda ou até à própria hora de ir para a cama. Mas muitas vezes as famílias, nós não vivemos, tendencialmente as casas portuguesas não são propriamente imensas, não temos muito espaço disponível e muitas vezes os pais não têm na zona da sala, que é onde existe esta recomendação, para que o computador e a televisão estejam na sala, porque acreditam que é mais fácil supervisionar o que é que está a fazer, o conteúdo dos sites que visita, mas tentar, se não tivermos o computador, se não tivermos a possibilidade de ter o computador na sala, tentar de facto estabelecer uma regra de horário a partir do qual ele tem que ser desligado e que deve manter-se desligado enquanto faz os trabalhos de casa e a partir de que horas de jantar ou hora de deitar é que deve permanecer, então, desligado. Depois, outra dimensão tem a ver com aquelas que são as atividades extracurriculares. E as atividades extracurriculares têm imensos benefícios inequívocos para a saúde das crianças e também para o seu bem-estar psicológico. Do ponto de vista de saúde, nós temos logo aqui esta prevenção clara da obesidade, o que é muito importante, uma vez que nós somos uma sociedade que cada vez mais se alimenta pior, não é? Também para fortalecer os músculos, é ótimo para fomentar a interação social, a disciplina, permite também a crianças que em contextos de escola que não tenham uma turma com a qual tenham tanto sucesso ou tenham conseguido fazer tantos amigos. As atividades extracurriculares permitem aqui uma segunda oportunidade para criar uma rede, para criar um suporte, para criar amigos. Mas também existem outras atividades, além das físicas, que também podem ser bastante estimulantes do ponto de vista intelectual, aprender uma língua, tocar um instrumento musical. O que é importante é deixar que seja a criança a escolher uma atividade que lhe dê prazer.
é a sua atividade dos tempos livres e, portanto, se o tempo livre é da criança, deverá competir-lhe a ela escolher algo que goste de fazer. Isso, por si, também vai diminuir a probabilidade de que a criança queira desistir e é muito importante os pais resistirem aqui à sua tentação de meter a criança no balé ou no futebol, porque a mãe sempre quis ser bailarina. Não é? Isto é muito importante. O tempo livre é da criança. Outra dimensão muito importante para a rotina do dia-a-dia e aqui um pilar do sucesso escolar são as refeições em família. E normalmente é o jantar, né? Temos esta tendência horária para a hora de jantar estarmos todos juntos. Neste caso, se não puder ser o jantar, se for o almoço, não importa. O que é importante é que exista uma refeição diária em que a família faça em conjunto. Esta é uma ocasião ideal para que a criança possa falar sobre o seu dia na escola, abre também espaço para que conte aos pais eventuais problemas ou desabafe com os seus medos. Por outro lado, também, quando fazemos refeições em casa, tendemos a ter mais cuidados com a nossa alimentação. Os pais têm mais tendência a confeccionar alimentos saudáveis para os filhos do que até para si próprios e, portanto, isto tem consequências benéficas no menu de toda a família. Tem como consequência também a capacidade de comunicação. As crianças que falam com adultos durante o seu processo de refeição adquirem palavras novas, novas competências linguísticas, capacidade de argumentação. Também é importante que a televisão esteja, sem dúvida nenhuma, desligada. Outra dimensão tão ou mais importante tem a ver com o dormir. O dormir e a capacidade de sono degenerativo. A investigação vai-nos dizendo que as crianças em idade escolar devem dormir entre 8 a 10 horas por noite, embora, atenção, que as necessidades de cada criança possam claramente variar, mas é fundamental que tenham uma hora fixa para se deitarem durante aqueles que são os dias de semana. Há crianças que precisam mais de um ritual que antecede a ida para a cama, quer seja a história, quer seja a leitura de banda desenhada, quer seja um bocadinho de televisão. Mas é importante que se mantenha este ritual, porque este ritual em crianças que têm mais dificuldade em deitar-se vai-lhes diminuir os níveis de ansiedade porque vão conhecendo os passos. Portanto, primeiro eu vejo a minha série, depois a seguir eu vou fazer o meu xixi, eu lavo os meus dentes, eu digo boa noite e eu sei que a seguir tenho que me ir deitar, numa dimensão de rotina e também numa dimensão em crianças mais velhas de sono reparador e capacidade. Lá está, mais uma vez, de concentração. Por fim, e resumindo, recordar que cada ano escolar é uma etapa importante para cada criança e que cada ano escolar é um ano diferente para cada criança, que aos pais compete que participem em todo o processo, sendo essa participação a primeira grande base do sucesso escolar, que ajudem também as crianças a adquirirem e a manter estes hábitos saudáveis ao longo do ano e que os pais devem, eles, manterem-se calmos, assertivos e focados naquilo que é o verdadeiro papel da escola e da educação escolar, social e familiar, na construção da personalidade das nossas crianças e no adquirir de competências fundamentais para o resto da sua vida. E é sobre isto, sobre este papel dos pais na construção de identidade, na construção de contexto de respeito e de valorização pela escola, que nós falaremos no nosso próximo programa. Obrigada.